Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso evento. Vai ser com a palestra Mentalidade Vencedora. Meu nome é Roberta, eu sou coordenadora adjunta da COPQ, que é a assessoria de gestão da qualidade da COP. E eu queria primeiro apresentar a equipe da COPQ. Está aqui conosco a Karina, que é analista de capacitação e desenvolvimento. O Marcos, que é o analista de tecnologia e inovação. A Cláudia, que é analista executiva. Claudinha está de férias, está aqui presente conosco. E eu queria agradecer a presença de todos vocês, informar que teremos uma declaração de participação nesse evento e durante o evento vai ser disponibilizado um link aqui no chat. Vocês devem preencher seus dados e posteriormente vocês receberão uma declaração por e-mail. Vocês também vão receber o material dessa apresentação e eu queria passar a palavra para a Wanda, que é diretora adjunta de gestão de pessoas da COP, e eu vou estar passando a palavra para ela agora, agradecendo a presença de todos e a presença dela também. Bom dia a todas e todos. Agradeço a oportunidade de estar participando aqui, falar de saúde mental, né, é sempre importante. Nós temos na COP o ACOLI-COP, né, que é o Núcleo Psicossocial de Acolhimento. Então, assim, é sempre importante a gente conhecer outras vertentes, outras formas de a gente estar construindo a nossa mentalidade, uma mentalidade vencedora, mais do que necessário, né? Então, agradeço a oportunidade de conhecer aqui a palestrante, a Lia Ribeiro, né? Espero que todos possam ter um momento bastante gratificante e vencedor, conhecendo como a gente pode colocar e equilibrar a nossa mentalidade. Obrigada a todos. Então, pessoal, dando continuidade, né? Nós estamos aí em mais um dia do nosso ciclo de palestra, né? Nós já conversamos sobre a norma 21001 com o Renato, já falamos sobre palestras de engajamento com o Jairo, e hoje nós vamos aprender sobre mentalidade vencedora. A nossa convidada é a Miriam Ribeiro. Miriam é psicóloga, terapeuta de família pela PUC-Rio, mestre em psicologia social pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atua como psicóloga clínica, gestora do espaço multidisciplinar Multiverso, autora de 4 livros e palestrante. Eu estou passando a palavra aqui para que ela possa se apresentar melhor e todos possam conhecê-la e dar início à nossa palestra de hoje, Mentalidade Vencedora. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo legal? Eu Bom espero dia, que nós tenhamos um encontro. Ah, que bom, que bom. Eu espero que nós tenhamos um encontro bastante gratificante para todos nós. A proposta desse bate-papo, né, é algo bastante informal, apesar de estarmos no espaço acadêmico. A minha proposta é que essa fala seja norteada para que você entenda qual é o propósito do nosso encontro hoje. Eu sempre entendo que tudo que fazemos tem que ter um propósito. Aliás, esse é o norteamento da palestra. Primeiro, quero começar, né, de onde eu falo, de que lugar é esse que eu falo. Eu estou agradecendo a vocês por terem separado esse momento para me ouvir. Tenho tantas coisas para fazer, mas eu entendo que será um tempo precioso. Eu me formei em 1994, século passado, antes da internet, em que a gente ainda fazia monografia daquele computador que a impressora fazia aquele barulhinho tec-tec. E foi um período bastante significativo, né? O Brasil estava no processo de mudanças, né? Foi o ano da implantação do Plano Real. Então, a minha formação foi uma formação de um momento histórico muito interessante aqui no Brasil. E eu comecei a minha condução profissional, ela foi bastante diversificada, porque a minha primeira experiência como psicóloga foi trabalhar no Degase. Eu trabalhei com adolescentes infratores, cerca de 4 anos, e aí foi meu primeiro batismo, né? Um batismo de fogo como psicóloga, trabalhando com adolescentes infratores. Eu tinha 25 anos na época, e foi muito interessante porque essa prática institucional me ajudou, inclusive, a construir a forma como eu vejo hoje a minha atuação na clínica também. Em seguida, eu fui trabalhar como psicóloga escolar,
Tempos mais tarde, trabalhei como psicóloga hospitalar. Então, durante toda a minha trajetória, a clínica sempre fez parte da minha atuação paralela, mas eu sempre trabalhei na clínica e na parte institucional. E a partir do momento em que eu comecei a me dedicar mais à clínica, que hoje é minha atuação principal, eu sou gestora de um espaço multidisciplinar que atende crianças com espectro autista, com TDAH, com TOD e outros tipos de diagnóstico, mas lá eu sou gestora, eu não atuo na clínica como psicóloga, eu atuo no meu consultório particular e hoje a minha atuação na clínica é meu trabalho principal. E a partir do momento em que eu comecei a performar mais na clínica, atuar mais na clínica, e a nossa formação aqui no Brasil de psicólogos, durante muito tempo, ela foi mais ligada a atender pacientes de demanda psicológica e psiquiátrica. Pacientes que tinham demanda na área da neurose, que a gente chama de neurose, que seria ansiedade e depressão. E aqueles que tinham comprometimento mais na área psicótica, né, que seriam aqueles que têm transtornos mentais mais complexos, mais sérios. E depois de muito tempo trabalhando nessa vertente, eu comecei a receber pacientes que tinham demandas neurológicas. E eu percebi uma carência na minha formação. Eu já tinha feito a minha formação em terapia de família pela PUC do Rio de Janeiro, já tinha feito a minha formação em psicologia social e percebi uma lacuna nessa parte de observação e escuta clínica de pacientes que tinham comprometimento neurológico. E aí, por conta disso, eu fui fazer uma formação em neuropsicologia, que foi a abertura de uma percepção interessante de como eu podia atuar intervindo na avaliação neuropsicológica e também na possibilidade de reabilitação de pacientes que tinham comprometimentos nessa área. Bem, a minha formação profissional permitiu que eu percebesse coisas muito interessantes que a escuta clínica traz, porque o psicólogo, apesar de estar no set terapêutico, que é ele o paciente, ele recebe esse paciente que traz a sua leitura de mundo, porque eu sempre digo para as pessoas que a terapia é um processo em que você está no ponto A e você quer chegar no ponto B. E a terapia te oferece as ferramentas para você fazer essa trajetória. Então, a partir do momento que eu comecei a estudar neuropsicologia, me deu a oportunidade de perceber algumas coisas e também fazer uma migração da minha escuta clínica, que era baseado na proposta teórica da psicanálise, e eu passei a atuar na escuta baseada na terapia cognitiva comportamental. E por que eu fiz essa migração? Dentro da leitura da terapia cognitiva comportamental, o homem ele tem percepção da sua consciência de ações, a partir do momento em que ele começa a indagar por que ele faz as coisas que ele faz, por que ele pensa como ele pensa. E eu entendi que essa abordagem me ajudaria de forma muito mais rápida e eficiente no atendimento de pacientes que traziam demandas de sofrimento psíquico. Bem, falar um pouquinho sobre minha trajetória anterior, que eu acho que é interessante pontuar onde foi que eu comecei e onde eu estou hoje. Em 1994, quando eu terminei a faculdade, comecei a atuar na área clínica. Em seguida, atuei nas áreas que eu falei para vocês. E quando foi em 2007, eu ingressei para fazer terapia de família na PUC do Rio de Janeiro. E em 2008, fazia 40 anos do AI-5 no Brasil. E dentro dessa formação, nós recebemos uma teoria chamada transmissão psíquica geracional, que falava sobre os efeitos traumáticos atravessando gerações de família. E aí eu entendi que seria interessante fazer uma aplicação da teoria dentro do momento histórico que nós estávamos vivendo, e eu resolvi escrever um artigo que era um artigo de conclusão do curso, chamado Disso Não Se Pode Falar, Efeitos Psíquicos na História Familiar dos Desaparecidos do Regime Militar Brasileiro. Eu fiz entrevistas com os familiares desaparecidos, que faziam parte daquela organização chamada Brasil Nunca Mais, e aí eu contei a trajetória de como esse sofrimento, como esse trauma perpetuava na história familiar por conta do desaparecimento ocasionado pelo Estado. Esse trabalho depois foi publicado no Cielo, está disponível lá, e também foi publicado no periódico de uma universidade da França. Em seguida, eu entendi que devia continuar estudando e fui para a Universidade Rural, onde eu fiz uma trajetória de trabalho de mestrado voltado para a psicologia social, em que eu escrevi sobre a memória social da Anistia de 79, em que a pesquisa, inclusive eu passei pela UFRJ, entrevistando alguns professores, perguntando como os professores
que hoje tinham mais de 50 anos, lembravam do que tinha sido a anistia de 79. Bem, você pode perguntar por que uma psicóloga clínica fica trafegando em assuntos que são assuntos fora daquilo que é comum dentro da escuta clínica. Eu sempre entendi que, como psicóloga, eu estou inscrita no espaço histórico, temporal, e tudo que os pacientes me trazem tem a ver com aquilo que eles estão vivendo na rotina deles, daquilo que eles escutam no noticiário, naquilo que eles fazem na vida deles, e eu entendo que eu também sou um sujeito histórico que está vivendo dentro da situação. Então, a minha escuta é uma escuta para além do set terapêutico, porque o paciente que entra ali é um sujeito histórico, assim como eu também, e nós fazemos trocas sobre o que está acontecendo na vida de todos nós. E quando eu comecei a fazer a formação em neuropsicologia, abriu possibilidades imensas para entender como o nosso cérebro é impactado pelo ambiente em que nós estamos, e isso veio reforçar mais ainda essa percepção de que a psicologia entende que o sujeito que está ali imerso no processo terapêutico é um sujeito histórico, e ele é impactado pelo ambiente. Bem, a neuropsicologia, ela é um campo da psicologia que começa a ser trabalhado com um psicólogo chamado Alexander Luria, que foi um psicólogo soviético que é muito influenciado por Vygotsky, e ele observa que os trabalhadores que faziam parte daquele processo de crescimento, de mudança, né, de histórico político da União Soviética, transformando o homem no homem novo, eles eram muito impactados pelas mudanças que aconteceram naquele momento histórico. Então, ele começou a fazer pesquisas com trabalhadores rurais e percebiam que aqueles que trabalhavam apenas com as suas mãos, trabalhavam no espaço rural primitivo, o cérebro deles tinha respostas cognitivas mais rudimentares do que aqueles que começaram a ser colocados em espaços onde tinham aparelhos mecanizados, onde tinham tratores, e eram introduzidos em espaços que exigiam mais do cognitivo deles. E ele começou a perceber que o ambiente modificava o cérebro. E eu achei isso fantástico, porque apesar de entender, deu uma vertente psicanalítica, de que nós somos um sujeito histórico, perceber que o nosso cérebro ele modifica as sinapses de quando ele é atingido pelo ambiente, fez muita diferença na minha escuta clínica, porque eu comecei a entender também que a pessoa percebe a sua doença psíquica, ela percebe seu sofrimento psíquico mediante o contexto onde ela está. Então, é dentro desse aspecto que eu começo a construir, dentro da minha prática clínica, essa fala que eu trago para vocês hoje sobre o que significa mentalidade vencedora. Bem, o que seria mentalidade vencedora? É a possibilidade de eu perceber como eu apreendo o momento em que eu estou vivendo, tendo uma consciência do tempo, uma consciência temporal, para gerir melhor meu tempo, para ser uma pessoa que tem uma propositividade na minha vida. Um outro aspecto que me ajudou muito foi a leitura do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um sobrevivente, foi um sobrevivente de Auschwitz e de outros campos de concentração. Ele foi um psiquiatra, um psicólogo muito importante, porque ele construiu uma abordagem teórica chamada logoterapia, que é o princípio de perceber qual o sentido da vida. A história do Viktor Frankl é uma história de superação, mas que mostra como o cérebro consegue transcender através dos pensamentos, através da sua percepção, de que você pode superar situações adversas se o seu cérebro trabalhar a seu favor. Então, quando nós falamos de mentalidade vencedora, nós começamos a pensar que ter uma mentalidade vencedora não passa pelo aspecto que a gente começa a falar de motivacional, pense positivo, é muito mais do que isso. É perceber que, como ser humano, nós temos uma consciência temporal. Os animais não têm uma consciência de passado, né? Ele tem uma consciência biológica, ele sabe até quando vai morrer, os animais têm esse processo, mas nós temos consciência temporal. E mesmo assim, nós desperdiçamos o tempo. E o que seria a mentalidade vencedora? É ter uma vida intencional. E o que é uma vida intencional? Eu observar que as minhas ações precisam estar atrás de uma intencionalidade. E aí eu começo a perguntar por que eu faço o que eu faço? Por que eu pratico o que eu pratico? Por que a minha vida está no ponto que está? E a gente começa a observar uma coisa que é bem interessante, que tudo passa pelo desejo. Mas nós somos pessoas desejadas anteriormente, não pelo nosso desejo genuíno, mas pelo desejo de terceiros.
Os nossos pais, né, nos desejaram, e alguém pode perguntar que existe gravidez indesejada, eu não vou entrar nesse aspecto, porque psicologicamente a gente sempre entende que toda gravidez é fruto de um desejo. E aí o que acontece? Nós somos desejados por terceiros que nos desejam e que constroem um script para a gente. Escolhe o nosso nome, a gente não escolhe a nossa nacionalidade, a gente não escolhe a nossa regionalidade, a gente não escolhe os nossos pais, a gente não escolhe o nosso nome. Então, boa parte da nossa vida já é pré-concebida por outros, né? É uma história que nos antecede. A nossa história começa quando nossas mães ficam grávidas e começam a falar a nosso respeito, começam a construir histórias sobre nós que ainda nem estreamos, né? Ainda na atmosfera, mas somos historiados, né? Historificados por essas pessoas. E aí a gente vive durante muito tempo vivendo na intencionalidade de terceiros. Nossos pais propõem intenções para a gente vai seguindo aqueles scripts. Até que a gente chega à adolescência, né? E a gente vai se diferenciar, a gente começa um processo de individuação, a gente se afasta um pouco desses pressupostos familiares, porque a gente quer se encontrar, que a gente quer construir o nosso eu diferenciado da família, que a gente chama de individuação. E aí a família começa a estranhar, dizendo que ele está ficando rebelde, porque ele não obedece como antes. E isso não é necessariamente o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma diferenciação desse eu, que começa a se afastar do núcleo familiar, tentando encontrar a si mesmo. Só que existe aí uma armadilha, né? O adolescente, se ele não for bem conduzido, não tiver uma família acolhedora que entenda esse processo, ele pode tentar reproduzir comportamentos antissociais, se associar a pessoas que influenciam ele para que ele tenha alguma notabilidade. Então, ele quer ter pertencimento, porque todos nós queremos ter pertencimento. Nós queremos pertencer a alguma instituição, alguma religião, alguma comunidade. Nós somos seres que precisamos e necessitamos de pertencimento, porque somos seres sociais. E o adolescente começa a construir ali a sua relação de pertencimento social com as pessoas, né, com seus amigos. E se ele não for bem conduzido, ele pode, de repente, ter algumas dificuldades na sua vida. Então, começando a vida adulta, eu preciso, para ter uma vida intencional, uma mentalidade vencedora, construir e nortear o que de fato eu quero para a minha vida e o que de fato faz sentido para mim. O Viktor Frankl fala que o princípio da depressão e o princípio das doenças emocionais estão muito ligados à falta de propósito, à falta de intenção, à falta de sentido. Ele fala muito sobre a questão do sentido. Então, eu começo essa fala sobre mentalidade vencedora trazendo alguns aspectos que são importantes. Por exemplo, por que nós fazemos o que fazemos na nossa rotina? Como é que a gente observa se a gente tem uma vida propositiva, uma vida com sentido, uma vida que tenha propósito? A gente começa a olhar a nossa rotina. Por que eu faço o que eu faço? Então, a gente vai falar aqui sobre alguns aspectos que são importantes que rodeiam a nossa rotina para que a gente comece a perguntar. A partir do momento em que eu estudo Alexander Luria, entendo que o nosso cérebro faz sinapses diferentes de acordo com o ambiente que nós estamos, de acordo com aquilo que nos é apresentado, de acordo com aquilo que nós consumimos, de acordo com aquilo que nós acreditamos. Eu começo a entender que o meu cérebro ele vai ser moldado diante daquilo que eu escolho fazer. E isso é a construção de uma mentalidade vencedora. Então, vamos começar a falar, por exemplo, dos nossos relacionamentos. É entendido que nós somos pessoas influenciadas o tempo inteiro. Nós somos resultado das 5 pessoas com quais nós mais convivemos. E aí, quando nós convivemos com pessoas que agregam valor para a nossa vida, e o princípio da mentalidade vencedora é a ideia de que eu preciso fazer coisas que agreguem valor para mim e que tragam sentido para a minha existência. E então eu começo a perguntar sobre os relacionamentos que eu tenho, por exemplo. As pessoas com as quais eu me relaciono agregam valor para a minha vida? Agregam valor para a minha existência? São pessoas que eu passo a tarde com elas e depois que eu saio daquele ambiente, eu trouxe coisas para mim, eu acrescentei coisas interessantes, fiz troca com elas, porque muitas vezes nós nos relacionamos socialmente com pessoas que não agregam valor para a nossa vida. E isso significa desperdício de tempo. O princípio da mentalidade vencedora é a consciência temporal de que eu não posso perder tempo. E aí, quando me relaciono com pessoas que não agregam valor para mim, eu termino percebendo que eu estou perdendo tempo, construindo relacionamentos que não têm nenhuma intencionalidade. Então, as relações sociais, relações de amizade, relações que eu construo, precisam estar conduzidas pela intencionalidade. Existe um filme alemão muito interessante
chamado A Vida dos Outros. Eu não sei se vocês conhecem, é um filme muito interessante que conta a história de um espião na época da Alemanha Oriental, na época que existiu, né, o Muro de Berlim, e ele era contratado pela polícia secreta da Alemanha para colocar escuta nas pessoas que eram adversárias do regime, e ele fazia essa escuta todos os dias. E de tanto escutar aquelas pessoas, ele começou a modificar o seu comportamento. O filme é muito interessante, sugiro que você veja. E observa assim, ele nem via essas pessoas, ele só ouvia diariamente. Ele começou a mudar a sua percepção de ver as coisas, pela influência que ele tinha. Então, quando eu me coloco em relacionamentos que não trazem propositividade para mim, que não trazem sentido, que não agregam valor, eu estou perdendo tempo. Essa é uma forma de não ter uma mentalidade vencedora voltada para relacionamentos. Só quem tem a síndrome do Roberto Carlos vai querer ter 1 milhão de amigos, né? Amigos são intencionais e a gente faz amizades com pessoas baseadas no sentido e no propósito que elas têm, alinhados com o nosso. Isso não significa que eu vou ter uma dificuldade de me relacionar com quem pensa diferente. Não, mas eu preciso entender quem é que eu quero trazer para a minha vida, com quem eu quero passar o meu tempo, porque a ideia do tempo ela é muito interessante. A palavra tempo está ligada a Cronos, né? Cronos, ele era um titã, né? Era um deus, né? Grego, e que consumia seus filhos, só não conseguiu consumir Zeus, que foi escondido pela mãe. E aí ele consome, o tempo Cronos nos consome. E se nós não percebemos esse esvaziamento, né? A ideia da ampulheta, da areia, que se passa rapidamente, né? De como a areia escapa e como o tempo nos escapa, é interessante que nós não percamos tempo com amizades que não são intencionais. Então é importante observar as pessoas com as quais eu me relaciono, porque o meu cérebro ele faz sinapses a partir das minhas conversas, a partir dos meus encontros, a partir das pessoas que me influenciam. Um outro aspecto importante, quando a gente pensa em mentalidade vencedora, é pensar no aspecto do consumo. Por que eu compro o que eu compro? E, na verdade, consumo e dinheiro estão muito ligados a aspectos psicológicos. Nós somos um país que, de mentalidade religiosa, é supremacia católica, e isso não tem nada de errado, isso é uma questão histórica, não estou aqui criticando, mas que temos dificuldade de lidar com o dinheiro. A gente pensa que o dinheiro é sujo, né? Muita gente pensa que o dinheiro é complicado. Então, a forma como nós aprendemos sobre o dinheiro na nossa família vai nos trazer interpretações sobre o consumo. Eu posso gastar todo o dinheiro que eu tenho porque eu quero me livrar desse dinheiro que é sujo. E eu preciso gastar ele rapidamente. Talvez eu não tenha uma consciência muito clara disso, mas é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Outras pessoas guardam dinheiro sem propósito. Não estou falando daquela reserva financeira que você faz com uma questão de emergência, que você precisa guardar, né, aquela reserva que as pessoas que ensinam finanças nos colocam, que a gente precisa ter 6 meses de reserva, caso aconteça alguma dificuldade, a gente tem lá onde nos socorrer. Eu estou falando com as pessoas que guardam dinheiro e fazem igual de patinhas. Elas se sentem ricas porque tem muito dinheiro na conta, mas não usam dinheiro para nada. Isso é uma intencionalidade equivocada, é uma falta de intenção com o dinheiro. A falta de intenção com o dinheiro também quando eu gasto de forma irresponsável, porque eu não tenho uma intencionalidade com esse dinheiro. A questão do consumo é muito interessante, porque às vezes a gente diz que vai para o shopping para passear, e shopping não é lugar de passeio, shopping é lugar de comprar. E quando eu chego lá, eu me deparo com uma promoção. Compre 3 e pague 2. Eu me acho muito esperto, eu vou lá e compro 2, só que eu não precisava de nenhum. E aí eu compro 3 coisas que eu não precisava de nenhuma delas, porque eu entendi que seria uma forma muito esperta de pagar por 2 coisas levando 3. A outra questão também do consumo está ligada a uma questão psicológica que nós achamos hoje que precisamos ser presenteados se ficarmos frustrados. Então, eu tenho um dia difícil com o meu chefe, eu tive um dia difícil no trânsito, então eu mereço uma bolsa, eu mereço um sapato, eu mereço um relógio, e a gente coloca essa ideia de que precisa se presentear porque tivemos um dia difícil. E talvez isso esteja associado a um comportamento que eu tenho desde criança. A criança sofre algum tipo de dificuldade, ela começa a chorar e o pai e a mãe vai dar um presente para ela. Fica triste não que eu vou te dar uma boneca, fica triste não que eu vou te dar um carrinho, fica triste não que eu vou te dar um videogame. E a pessoa começa a associar de que a frustração deve ser compensada com o consumo. Então, o que é um consumo intencional? Quando eu entendo que aquilo que eu consumo agrega valor para mim. E a grande questão é que se eu não gasto dinheiro para agregar valor para mim, eu estou sendo mesquinho. E se eu gasto sem o propósito de valor, eu estou sendo irresponsável. Então, o nosso consumo também precisa ser um consumo intencional. Por que eu estou comprando o que eu estou comprando?
Por que que eu estou consumindo o que eu estou consumindo? E isso tem a ver com uma série de coisas. Eu vou comprar livros porque está na lista dos mais vendidos. Mas aquele livro faz sentido para mim? Eu estou comprando aquele livro, eu estou consumindo algo que de fato vai trazer para mim algum tipo de benefício? E eu começo a pensar que ler aquele livro vai agregar valor e trazer propósito para mim. Então, a ideia da mentalidade vencedora é ter uma mentalidade que me leve a caminhar para ações que agregam valor para a minha existência. A questão também do lazer intencional. O lazer é a possibilidade que eu tenho de me desligar dos meus afazeres, minha rotina talvez enfadonha, cansada, talvez de uma exaustão. E aonde eu vou tem que ter um propósito. Então, imagino que você é uma pessoa que não é alinhada em nada em fazer trilha. Aliás, eu sou uma pessoa que não gosta de trilha, não me convide. Só a ideia de ter que levar repelente já me dá uma ideia de que não é um passeio muito confortável. Eu gosto de conforto. Então, nós vamos imaginar que eu estou num ambiente que todo mundo faz trilha. Todo mundo lá gosta dessa prática, né? Aí a trilha tem aquela coisa de você andar um dia inteiro para ver uma vista. E aí você faz isso, ok. Se isso está alinhado com o seu sentido. Aí você vai e você não gosta disso, mas todo mundo da sessão do seu trabalho vai, todo mundo gosta, todo mundo está querendo fazer. E aí você vai, e você se torna a pessoa reclamona. A pessoa que está reclamando que está longe, que está cansado, que o mosquito está te picando, que você está com sede, que hora que vai chegar, quando que vai terminar, porque aquilo não faz sentido para você. E aí você não precisa fazer o que a maioria está fazendo, sem perguntar. Isso faz sentido para mim? Você pode experimentar um dia para saber se faz, né? Não fazer nunca e dizer que não faz. Mas faça se perceber que não faz sentido para você, não repita a experiência. De repente, para você faz mais sentido fazer passeios urbanos, passar o dia numa livraria. Cada um tem a sua singularidade. E a ideia da mentalidade vencedora é exatamente trabalhar a singularidade. Essa questão de saber o que faz sentido para a minha vida. Então, eu preciso entender que eu não posso perder tempo. Eu não posso ter uma vida que eu deixo escapar aquilo que traz sentido e significado para mim, porque a maioria está fazendo, ou porque alguém disse para eu fazer. Então, eu preciso entender o que eu estou fazendo, porque meu cérebro, o tempo todo, ele me dá sinais e ele modifica as suas sinapses. E é tão interessante isso que quando eu tenho uma vida propositiva, eu consigo enfrentar melhor, por exemplo, a depressão. Porque o Andrew Solomon escreveu um livro fantástico chamado Depressão, Demônio do Meio-Dia. Até sugiro que você leia. E ele fala que a depressão, a característica mais importante, tem muita gente deprimida que não está diagnosticada, não é ficar só no quarto escuro, desejando a morte, mas muitas vezes é a apatia, é o desinteresse. Então, quando eu tenho uma vida apática e com desinteresse constante, eu posso estar com depressão. E como é que eu posso enfrentar a depressão tendo uma mentalidade vencedora, tendo uma visão propositiva? Eu começo a buscar ter ações que tragam sentido para mim. Eu começo a buscar o meu sentido, buscar o meu propósito, e eu começo a enfrentar essa apatia. Porque se eu estou com desinteresse, eu preciso buscar quais são as coisas que me motivam. O que faz você levantar de manhã? Se o que faz você levantar de manhã só porque você vai cumprir compromissos pré-agendados e você não pensa que isso traz para você aquele uau, eu estou fazendo aquilo que traz para mim sentido, a sua vida é uma vida apática e isso pode te levar ao caminho da depressão. Então eu preciso encontrar qual o sentido daquilo que eu estou vivendo. O sentido nós humanos sempre será um sentido de via dupla. É trazer sentido para mim e sentido para os outros. Porque quanto mais eu estiver centrado no meu sentido, mais compartilhamento eu posso fazer para o outro. O Jordan Peterson tem uma frase que eu acho maravilhosa, que diz o seguinte: cuide de você mesmo como você cuidaria de alguém que está sob a sua responsabilidade. Olha que fantástico. Então, você tem que cuidar de você como você cuidaria do seu filho, como você cuidaria do seu namorado, da sua namorada. E a gente precisa se olhar no espelho e falar assim, oh, Miriam, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do seu tempo, eu vou cuidar daquilo que você faz. E às vezes nós não temos responsabilidade conosco mesmo e não paramos para pensar o quanto nós precisamos ser cuidados por nós mesmos. E isso também é uma mentalidade vencedora. Eu começar a perceber que eu sou o centro da minha vida. Eu preciso ser o amor da minha vida. Eu preciso ser a pessoa mais importante para mim mesmo. Quando nós investimos muito no outro e nós esperamos, né, uma troca, esperamos que tenha uma contrapartida e essa contrapartida não vem, sabe o que acontece? O que sobra para mim é ressentimento.
Quando eu dou muito para o outro e eu me esvazio de coisas para mim e dou apenas para o outro, a minha versão para o outro vai ser a pior possível, porque a minha versão para o outro vai ser uma versão de ressentimento. E a palavra ressentimento significa sentir de novo, sentir coisas ruins que não são benéficas. E o nosso cérebro, ele é atemporal, no sentido de memória, tá? No aspecto da memória. Então, toda vez que eu lembro de algo, a minha memória pensa que está acontecendo de novo. E é por isso que existe a palavra ressentimento. Eu trago o sentimento que eu tive naquele episódio, eu sinto de novo e eu produzo em mim situações desagradáveis de emoção, porque eu estou ressentido. Então, quando eu invisto mais no outro do que invisto em mim, isso não é a mentalidade vencedora. Mas quando eu invisto muito em mim, eu começo a cuidar de mim, ser responsável por mim, eu ofereço para outra melhor versão de mim mesmo, porque eu estou bem cuidado por mim. Isso também é um aspecto de mentalidade vencedora, ser intencional comigo mesmo. Saber que as coisas que eu faço têm intencionalidade com a minha vida. Outro aspecto interessante da intencionalidade é a questão da carreira. Entender o que faz sentido para a sua carreira, a sua construção profissional. Nós temos dificuldade de fazer isso porque nós não somos mentoreados por ninguém, a gente vai escolhendo meio que pressionados pela expectativa familiar, com medo de não ter uma colocação no mercado, e a gente vai fazendo escolhas assim. E a gente precisa se perguntar como é que isso se encontra dentro do meu desejo, porque nada funciona sem desejo. Nada funciona sem desejo. Aliás, o Freud falava isso, né? É a questão do desejo. Aí a ideia da libido na psicanálise já tem uma abrangência muito maior do que as pessoas imaginam que seja ligada à questão da energia sexual, do ato sexual em si, ou do tesão. Esse tesão do Freud, essa libido do Freud, esse desejo do Freud é um desejo de vida, né? O desejo vital, é aquela coisa que te faz levantar de manhã e te encher de energia. E é isso que nos leva para o nosso propósito. Então, os jovens hoje, e adultos que chegam talvez na minha idade, descobrem que viveram uma vida totalmente sem sentido porque não buscavam aquilo que lhe dava significado. Então, o tempo todo eu preciso me perguntar se o que eu faço está agregando valor para a minha existência, se o que eu faço agrega valor para a minha vida, se o que eu faço se conduz para um propósito. E aí eu caminho também para aquilo que eu chamo de sonhos intencionais. Eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B. O que eu faço para chegar lá? Recentemente eu assisti uma entrevista da Viola Davis com a Oprah Winfrey e foi maravilhoso porque ela contando da escassez que ela vivia, mas ela falou que ela sabia onde ela queria chegar. Ela só não sabia como. E ela foi recebendo suporte de várias pessoas que ajudaram ela a chegar no como, né? Ajudaram ela a chegar onde ela queria chegar. E ela é uma das maiores atrizes hoje, a Viola Davis é fantástica. E ela dizendo isso, que ela vivia num ambiente de muita escassez, de muita dificuldade, mas ela sabia que ela não queria ver aquilo, ela queria sair daquele lugar e ir para outro. Então, quando nós temos sonhos intencionais, o sonho aqui não tem um significado onírico, tem um significado de visualizar o futuro, a gente tem que saber o que a gente quer chegar. O atleta, quando ele corre, ele não corre de forma despropositada, ele se imagina no pódio. Ele pode até imaginar que ele tem concorrentes que estão mais habilitados, mais preparados, mas ele não pode correr sem ideia de que vai estar no pódio, ou de que vai estar numa colocação, num ranking que seja favorável para ele. E a vida é uma maratona, em que o tempo todo a gente se coloca nesse lugar de chegar em outro. E o que seria uma vida sem propósito? É estar correndo aleatoriamente. Sabe aquelas pessoas que vão participar da maratona, assim, eu vou participar da maratona do Rio de Janeiro. E aí ele acorda de manhã, não se preparou em nada, e ele vai lá, pega uma garrafinha de água, coloca um tênis que nem serve para corrida, coloca uma roupa e começa a correr. Totalmente sem propósito. E isso se aplica à nossa vida. Como é que eu me preparo, né? Como é que eu me coloco dentro desse espaço? A vida é um intervalo entre o nascimento e a morte. O que eu faço com esse intervalo? Então, eu não posso simplesmente viver minha vida de forma aleatória, a moda Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, eu tenho que ter sonhos intencionais. Eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B. O que eu faço para chegar no ponto B? Quais são as ações que eu preciso tomar para que minha vida saia do estágio que está? E a gente tem várias situações em que a gente percebe que são muito complicadas, como, por exemplo, a questão da procrastinação. Por que nós procrastinamos? Né? Essa é uma palavra muito usada hoje. Né? Nós procrastinamos por falta de consciência de tempo. A gente não percebe que quanto mais a gente adia alguma coisa que a gente devia fazer,
a gente está empurrando aquilo para o dia de amanhã e a gente está acumulando agendas de coisas indesejáveis. Então, eu preciso fazer o quê? Aquilo não me agrada muito, mas eu preciso resolver. Então, eu dou para mim 15 minutos para resolver aqueles papéis que estão mofando na minha mesa. Então, eu preciso ter ações propositivas para ter uma vida que tenha intencionalidade. E aí, os sonhos intencionais é estabelecer metas. Onde eu gostaria de estar daqui a um ano? Onde eu gostaria de estar daqui a 5 anos? Onde eu gostaria de estar daqui a 10 anos? Eu posso morrer amanhã, mas pelo menos eu tive um propósito para a vida que estaria diante de mim. E existem pessoas que falam assim, eu não sei, eu vou morrer mesmo. E aí isso é uma fala bem de alguém que tem um aspecto deprimido. Tanto faz, o desinteresse, ele precisa ser banido de alguém que quer ter uma vida com sentido. E aí a grande questão é que quando tem um sonho intencional, eu começo a estabelecer norteamento para aquilo onde eu quero chegar. A gente trabalha muito com alguns aspectos que são importantes, que a gente trabalha e vive e tem uma rotina num país desigual. Eu recentemente ouvi um dado, eu não sei se ele é correto, dizendo que uma pessoa que vive em extrema miséria no Brasil precisa de 8 gerações para chegar a trajetória genealógica dele, né, a família dele, né, precisa passar por 8 gerações para que alguém chegue numa situação mais favorável. Não sei se esse dado é correto, mas se for, a gente percebe que existe um fosso de desigualdade enorme, econômico, social e uma série de coisas. Mas uma coisa que é importante, que nunca vai ser perdido, é a nossa individualidade. Então, a gente pode estar em situação adversa, situação de escassez, situação de dificuldade, e a gente consegue superar isso se tivermos uma mentalidade vencedora. Aliás, a gente observa que existem pessoas que a situação de escassez faz, inclusive, com que ela seja empurrada para frente. Ela começa a olhar para o que ela tem, e ela olha para o que ela tem, ela não quer aquilo, e ela começa a olhar para aquilo que ela deseja. Então, o caminho sempre vai ser tracejado pelo desejo. O desejo e a intencionalidade caminham juntos. Só que eu tiver só o desejo e não tiver a intenção, eu fico ressentido, porque eu fico desejando, não saio do lugar, fico frustrado, mas eu preciso ter o desejo e a intencionalidade. A intencionalidade vai sempre ser cercada em perguntas. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu pratico o que eu pratico? Por que eu ajo como eu ajo? Agora, as nossas escolhas, elas são resultado daquilo que a gente aprendeu quando criança. Nós somos pessoas que repetimos muitas histórias familiares, crenças sobre uma série de coisas. O homem, ele é resultado da sua história familiar, da sua história social, e somos influenciados, inclusive, pela versão daqueles que dominaram a história. Eu lembro que você também, talvez um grupo aqui, não todos, somos da época que existia uma Guerra Fria que está voltando, né? Aliás, não sei se ela no momento acabou, em que existia o Bloco Soviético e a outra parte do mundo era dominada pelos Estados Unidos. E todas as guerras e todas as ditaduras militares na Argentina, no Brasil, no Chile, e a própria mudança política em 1959 com Fidel Castro, tudo isso é resultado da Guerra Fria, né? A disputa do pós-guerra entre os dois impérios do mundo, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. E hoje não existe uma União Soviética, né? Ainda que o Putin tenha uma saudade disso. Então a gente não tem mais isso, a história mudou. E é tão interessante que até a versão da história está mudando. Eu recentemente, lendo um livro de história, estava escrito lá que 22 de abril foi o dia que o Brasil foi invadido. Eu aprendi que 22 de abril foi o dia que o Brasil foi descoberto. Ou seja, até a percepção histórica, ela também é uma escolha. Então, nós estamos escolhendo o tempo todo. E são crenças que são construídas. Nós começamos a construir imagem na nossa cabeça mediante aquilo que a gente aprendeu. Por exemplo, eu aprendi a vida toda que Tiradentes tinha a cara de Jesus Cristo. Até aprender e descobrir que Tiradentes era careca. Aquela imagem do Marte Tiradentes foi construída para poder associar ele como um Marte da independência com a visão de Jesus. O que eu estou dizendo? Às vezes às vezes não sempre, a falta de reflexão, de entender por que eu faço o que eu faço, é porque nós repetimos padrões de comportamento. Então, a grande questão é, meu pai e minha mãe faziam assim, meus avós faziam assim, mas o que eu faço e por que eu repito ou não esse comportamento? Então, eu recebo informações da minha família sobre uma série de coisas e eu preciso refletir se aquilo que conduziu eles até aquele momento, aquelas escolhas, fizeram sentido para eles e vai continuar fazendo sentido para mim.
Então, nós somos sujeitos que, a tempo todo, precisamos revisar as nossas ações para saber se aquilo que estamos fazendo, que é uma repetição, faz sentido de fato ou apenas escolha que eu estou fazendo mediante aquilo que traz sentido para a minha existência. A Hannah Arendt é um filme no YouTube. A Hannah Arendt era uma filósofa judia e ela vai ser testemunha de nazistas que estão confessando seus crimes de genocídio sob o governo do Hitler. E ela se oferece para ir para Jerusalém, aliás, está no filme, muito interessante, e ela falou que espera parecer um homem com uma cara feroz, né? Um homem com uma cara má, um homem com um aspecto cruel. E ela falou que parece um homem com um aspecto comum, um homem, né, com uma cara pacata, e começou a perguntar para ele por que ele participou de genocídio de muitos judeus. E perguntaram para ele se ele particularmente tinha alguma coisa contra o judeu. Ele falou que não. E por que ele fez o que ele fez? Ele falou, eu obedeci ao governo, eu prometi que eu ia ser um bom cidadão alemão, e eu estava ali para obedecer o que o governo estava colocando para mim. Gente, a gente percebe, e a Hannah Arendt, ela é muito feliz, aliás, ela é muito atacada pela comunidade judaica, isso fica muito claro no filme, quando ela começa a escrever a teoria dela sobre a banalidade do mal. Onde eu quero chegar com isso? A falta de intencionalidade, de eu perguntar por que eu faço o que eu faço, de eu não questionar as minhas ações, pode me levar a reproduzir comportamentos reprováveis porque eu não pergunto. Então, não foram todos os alemães os que questionaram se o genocídio de uma etnia, né, a solução final do Hitler era uma coisa cabível. Aqueles que questionaram e não fizeram, foram perseguidos, mortos ou tiveram que fugir, foram pessoas que fizeram reflexão. E a falta de reflexão, a falta de intencionalidade faz com que eu repita comportamentos reprováveis porque eu não pergunto por que eu estou fazendo. E ela começa a falar sobre a banalidade do mal, dizendo que qualquer pessoa que não faça reflexão, qualquer pessoa que não faça questionamento, pode ser uma dona de casa, um político, uma pessoa comum, pode reproduzir comportamentos ruins e cruéis, porque ela banaliza o mal, porque ela se desumaniza. E uma forma de se desumanizar é não fazer perguntas de autoconhecimento. Existe um outro filme também interessante chamado A Onda, em que mostra que um professor vai reproduzir em sala de aula na Alemanha aspectos de uma doutrina nazista. E um aluno termina matando o outro, esse professor ele é preso, isso é uma história real, e mostra como é possível a gente repetir padrões sem perguntar. Isso é um perigo. A ideia da vida intencional, da mentalidade vencedora, inclusive tem um aspecto de comportamento ligados às escolhas sociais que a gente faz, escolhas de pensamento histórico, político, enfim. A gente perguntar por que a gente tem determinada opinião, se nós lemos profundamente sobre aquilo, ou se estamos apenas repetindo aquilo que as pessoas ao nosso redor estão falando. Nós estamos no momento que as redes sociais estão bombando, as pessoas estão seguindo, né, influência, seguindo pessoas que são gurus, e muitas vezes a falta de um conhecimento interno, de uma pergunta sobre si mesmo, de autoconhecimento, me leva a seguir pessoas ou a ter comportamentos repetidos, porque eu não pergunto por que eu estou fazendo o que estou fazendo. E perguntar sobre o que eu estou fazendo, e por que faço, e por que penso, se remete às nossas crenças, que muitas são limitantes, ou crenças familiares, ou uma percepção histórica daquilo que eu vivo. Tem um livro muito interessante do Peter Luckmann, que ele fala a construção social da realidade. E a realidade para nós é uma construção, a gente está construindo o tempo inteiro. Eu lembro que na geração dos meus pais, meu pai ele tinha uma visão política diferenciada para a sua época, então ele dizia que a ditadura militar tinha sido um golpe. Mas nossos vizinhos diziam que era a revolução, porque essa era a percepção que eles tinham, que tinha acontecido uma revolução para salvar o Brasil. Enfim, as pessoas vão fazendo percepções de acordo com aquilo que elas aprendem, né, com as suas crenças. E eu preciso refletir exatamente sobre aquilo, inclusive, que eu estou aprendendo. Porque o aprendizado, ele muda sinapticamente o meu cérebro. O que eu aprendo, o que eu leio, o que eu assisto, muda e molda o meu cérebro. E para construir uma mentalidade vencedora, eu preciso moldar o meu cérebro para aquilo que faz sentido. Então, basicamente, construir uma mentalidade vencedora é nortear minha vida por perguntas. Entender a minha história familiar, entender de onde eu venho e para onde eu quero chegar, entender o ponto que eu me encontro e onde eu quero me encontrar, entender por que eu faço as escolhas que eu faço, entender a propositividade das minhas escolhas,
perceber que algumas escolhas são padrões e que eu preciso refletir se fazem sentido e têm significado. Então, basicamente, construir uma mentalidade vencedora é aprender a repensar a minha existência a partir das escolhas e do meu desejo. Basicamente é isso, e eu espero que eu tenha contribuído com vocês sobre essa questão de como construir uma mentalidade vencedora. Miriam, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei. E eu acho que todo mundo aqui gostou também, né? A gente tem bastante gente aí participando. E agora eu estou abrindo aqui para perguntas, né? Tem pessoas aqui agradecendo a palestra. E tem uma pergunta aqui, Miriam. É uma pergunta do Marcos. Marcos, você quer abrir a câmera e falar com a Miriam a sua pergunta? Melhor do que eu estar lendo aqui? Roberta, eu posso até fazer, porque estava escrito aqui, mas caiu aqui a rede, mas eu posso fazer agora direto. Miriam, a minha pergunta é a seguinte: como que a mentalidade vencedora ela pode ser aprendida pelas pessoas para aumentar o desempenho profissional, para tentar mudar a sua vida em outros aspectos? Porque me parece eu acho que o Marco... O Marco, ele quer diminuir aquelas 8 gerações, entendeu? Ele quer reduzir aquilo ali. A minha pergunta é exatamente essa, porque me parece que isso é uma forma de treino, a pessoa tem que aprender a fazer isso, né? Sei lá, eu acho que é isso, né? Eu entendi dessa forma. Então, essa é a minha pergunta. Na verdade, sim, na verdade, Marcos, é interessante que a pessoa, por exemplo, eu faço mentorias, né? Com pessoas que querem sair do ponto A para o ponto B, por exemplo. Uhum. Então, como a pessoa pode fazer isso? Ela pode tentar fazer isso sozinha, ela pode tentar repensar. A primeira coisa que ela tem que pensar é o seguinte: a vida profissional que eu tenho me traz conforto? Ela me traz sentido? Se não, eu preciso repensar características dele. Uma grande questão que é importante é a gente dizer que nós precisamos ter um processo de aceitação. Que a gente não tem que imitar ninguém. Eu queria ser igual fulano. Eu preciso me aceitar. E aceitar não significa me resignar, tá? Não é nada disso. A aceitação é a maior prova de amor que eu tenho por mim mesmo. Eu me abraço, eu me acolho, porque eu tenho características maravilhosas. E dentro disso, eu começo a observar nas minhas características onde elas podem ser melhor utilizadas na carreira que eu escolhi para mim. Então, eu começo a observar. Eu sou uma pessoa expansiva, eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa ligada a trabalhar com equipe, ou eu sou uma pessoa que prefiro trabalhar solitário. E eu sou uma pessoa que produzo mais sozinho. Eu chego lá, eu escrevo, faço um monte de coisa. E aí, de repente, eu tenho que trabalhar com equipe. Ou eu supero isso, tento trabalhar isso da melhor forma possível, tentando não me causar grande sofrimento, ou eu começo a promover uma possibilidade de eu trabalhar num lugar em que eu possa atender e fazer isso de melhor forma sozinho. Então, eu estou fazendo uma migração transitória, onde eu estou para onde eu quero chegar. Isso é uma prática muito interessante de eu começar a repensar. Por que eu estou nesse lugar? O que eu quero com esse lugar? Onde eu quero chegar com esse lugar? Então, eu primeiro tenho que ter um propósito, onde eu estou e onde eu quero chegar. E a partir disso, eu começo a fazer perguntas se onde eu quero chegar, esse lugar que eu estou hoje, permite que eu faça isso. Ok. Não sei se eu te respondi. Não, respondi. A Wanda, ela fez uma pergunta aqui a partir da pergunta do Marcos. Wanda, você quer participar ao vivo e fazer a sua pergunta? Bom, eu não sei se o sinal lá para a Wanda está ruim, então eu vou conduzir aqui a pergunta que ela fez, vou estar lendo aqui. Aqui, a Wanda está sem câmera e sem fone. A Wanda está perguntando, a partir do que o Marcos perguntou, se é possível começar a desenvolver
essa mentalidade já na infância? Ah, sim, com certeza. Com certeza. A gente, inclusive, nós precisamos nortear as crianças para isso. Ou seja, uma coisa legal que eu acho que eu venho teria feito é como provocar diálogo nas crianças, né? É importante que a gente coloque para as crianças por que nós fazemos o que nós fazemos. Então, por exemplo, nós comemos à mesa por quê? Tem um significado de sentar e comer à mesa. Por que nós não ligamos o celular e a televisão na hora da refeição? A gente tem que saber até se a gente faz isso mesmo. Isso é começar a mostrar para as crianças o sentido das coisas. Por que você estuda matemática, por exemplo? Você estuda matemática porque matemática é ligada ao dinheiro. Que não aprende matemática não vai saber lidar com suas finanças, vai saber lidar com as suas questões. Então, a gente não aprende matemática aleatoriamente. Começar a colocar para as crianças que o que elas fazem precisa ter sentido. Por que você faz as ações que você faz? E uma outra coisa legal é de quando a família estiver junto, por exemplo, a gente consegue, de repente, fazer refeição todo dia junto. Isso talvez seja impossível para uma das famílias, mas a gente pode separar um dia na semana, que pode ser o domingo, em que todo mundo come junto. E aí a gente pode perguntar para as crianças e os pais podem perguntar para os filhos e os pais podem fazer uma troca. Então, por exemplo, fulaninho, qual foi seu ponto alto da semana? E o ponto alto é aquilo que foi bom. Qual foi seu ponto baixo? Aquilo que foi ruim. Essa é uma forma de provocar a conversa entre família. A criança pode perguntar para o pai, pai, qual foi seu ponto alto da semana? Pode perguntar para a mãe. A mãe é meu ponto alto aqui, eu fiz uma coisa muito legal, eu vou ser promovida. Qual o ponto baixo? Ah, eu não vou conseguir viajar com você nas férias. Enfim, essa é uma forma da família conseguir conversar, porque abordar adolescente e criança é muito difícil. E ensinar a criança a ter mentalidade vencedora, primeiro, ensinar seus filhos a se aceitarem. Ou seja, se ele é alguém que tem capacidade extraordinária para alguma coisa, você vai fazer com ele um processo de acolhimento, de aprovação. Você vai aprovar o que ele faz. Os filhos precisam muito desse feedback dos pais. Nós, no início da nossa vida, a gente faz coisas para nossos pais. A gente se veste, fica na frente da mãe, a mãe fala, como você está bonito. Você mostra o dever de casa para o seu pai e fala, nossa, como você foi fantástico. Então, a gente começa a trabalhar essa mentalidade vencedora nas crianças a partir do momento em que você coloca para elas que tudo aquilo que elas fazem precisa ter um significado. Eu vou dar um exemplo aqui muito importante que eu não posso deixar de escapar. Por exemplo, pais que dão presentes todo final de semana, toda vez que recebe pagamento para a criança. Essa é uma forma horrorosa de não ter intencionalidade. Por quê? Presentes precisam ter intencionalidade. A criança ganha um presente porque ela está fazendo aniversário. Aquele presente tem uma intenção. Ela ganhou um presente porque ela passou de ano. Ela ganhou um presente porque ela ganhou medalha de matemática na escola. Mas ela ganha presente toda vez que for ao shopping. Qual é a intenção do presente? Zero. Eu não tenho nada mais de extasiante, nada de mais de euforia, se eu ganho presente sempre. E o presente ele tem que ter um significado, inclusive está levando crianças a serem consumistas de forma inadequada. Então, uma forma de construir mentalidade vencedora é dando significado para aquilo que eu faço. Os presentes têm que ter significado, eles têm que ter datas, eles têm que ter temporalidade, têm que ter pontualidade, por que eu estou dando aquele presente. Os elogios precisam ser pontuais, as desaprovações também. Então, eu preciso pensar, os pais precisam repensar suas ações para construir os filhos nessa mentalidade vencedora. Miriam, obrigada. Tem mais uma pergunta aqui da Maria Mercedes. Ela está perguntando, ela faz uma afirmação e depois ela faz algumas perguntas. O que retarda a prática de uma mentalidade vencedora? É o medo? Como combater esse medo? Como acreditar no nosso potencial? Que pergunta temos que fazer ao nosso eu para despertar? Então, olha que pergunta interessante. E aí vai ser um bônus aí para depois. Quem quiser pode me seguir lá no Instagram, porque eu estou colocando uma série de frases lá que tem a ver com isso. Ontem eu coloquei uma frase que dizia o seguinte: não se diminua para caber no mundo de alguém. E o que acontece? Nós somos pessoas que temos uma série de história pré-escrita antes da gente nascer. Então, nós temos as crenças familiares, aquilo que a nossa família construiu e que para nós pode parecer uma verdade. E muitas vezes esse aprendizado está cercado de medo. Do medo que pode ser ligado à religiosidade,
uma série de coisas, né? Até mesmo ao medo da colocação pessoal. Por exemplo, eu tenho pacientes que são afrodescendentes. E aí o afrodescendente, ele entra no ônibus e muitas vezes ele é olhado, ele percebe que é um olhar de racismo, e uma pessoa que não é afrodescendente não percebe esse olhar. E ele vai falar assim, eu entrei no ônibus e ficou um cara me encarando. Aí a pessoa que não é afrodescendente fala assim, não, isso não aconteceu, eu não vi, porque ele não percebeu, porque isso não faz parte da formação dele, porque ele não tem essa experiência. Então, muitas vezes, a gente se dá conta de que essas experiências de racismo, experiência de pobreza, a pobreza traz vergonha, né? A vergonha está associada ao medo. Então, crianças criadas num ambiente de vergonha, por que está fazendo isso? Por que está falando isso? Olha como é que seu cabelo é, como é que está seu nariz. Isso faz com que eu tenha dificuldade de autoaceitação. Então, o que eu posso fazer para minar essa situação? Bem, uma coisa interessante é procurar terapia. Eu acho que ajuda muito, né? Eu estou aqui fazendo propaganda da terapia, mas a terapia é um processo maravilhoso de autoconhecimento. E outra questão é pensar, bem, se eu estou desconfortável no ponto A que eu quero chegar no ponto B, eu preciso enfrentar o medo. O medo, ele sempre vai ser a nossa maior adversidade, porque nós podemos chegar a muitos lugares e às vezes não chegamos porque visamos o medo como nosso maior obstáculo, e o medo, na verdade, é um sentimento interno. Uma provocação que eu deixo aqui para você é para todo dia de manhã, quando você acordar, isso não tem nada a ver com mantra, mas tem a ver com um pensamento que pode te ajudar muito, é você se olhar para o espelho e perguntar: o que eu posso fazer de melhor por mim hoje? E aí você vai descobrir o que você pode fazer de melhor por você, porque você é o alvo da sua existência. Você é importante para você. Eu sempre brinco com as pessoas que se eu morrer hoje, o que vai acontecer com o mundo? Nada. O mundo vai continuar funcionando, as coisas vão continuar acontecendo, o Brasil não vai parar. Por exemplo, a Rainha Elizabeth morreu, aliás, uma monarca de mostra muita admiração, uma mulher que governou 270. Ela não governou, mas ela figurou, né, como realeza. 70 anos e atravessou 2 guerras mundiais, uma mulher que viveu plenamente o século XXI, século XX e boa parte do século XXI. Mas a Rainha Elizabeth morreu e a Inglaterra continuou funcionando e o mundo inteiro continuou funcionando. O que eu estou querendo dizer com isso? A minha existência é importante para mim. E quando eu entendo isso, eu enfrento o medo. Uma outra frase importante: onde eu posso transformar a minha dificuldade? Quando eu tornar o meu desejo maior do que o meu medo. O meu desejo precisa ser maior do que o meu medo. Miriam, você quer apresentar os seus livros? E aí nós estaremos encerrando o nosso evento? Então, nem todos os livros aqui, mas eu tenho no link lá do Instagram, tem lá o livro Mulheres Têm Medo de Quê? E tem um você pode comprar ele pela Amazon, sem passar pela Vida em Branco, e os outros estão esgotados. Eu devo estar lançando um e-book chamado Mentalidade Vencedora, que eu vou poder escrever mais sobre o que nós conversamos hoje. Eu estou começando um processo de mentorias com pessoas que querem fazer esse processo, né, de adquirir essa mentalidade vencedora. Quem quiser depois bater um papo comigo, pode entrar lá no meu Instagram, a gente conversa, troca ideias. E a minha proposta é que você, de verdade, a partir da nossa conversa de hoje, comece a perguntar sobre o que faz sentido para você, para que você tenha uma vida com propósito. Gente, eu acho que eu preciso assistir essa palestra de novo, né? E ir fazendo as anotações para conseguir realizar todas essas melhorias no meu dia a dia, né? Bom, não esqueçam, né, de acessar as nossas redes sociais. Aí no chat, né, a nossa equipe colocou o link do Instagram da Miriam, o link do nosso Instagram. Nós ainda teremos outras palestras, né? Nós vamos tratar aí de técnicas de priorização, gestão de risco, técnicas de produtividade, análise e melhorias de processo, noções de gestão de cronograma, planejamento estratégico. Então, todas essas informações sobre os eventos vão estar lá nas nossas redes sociais. Acessem, compartilhem.
Acho que a Karina pode dizer se a nossa palestra agora vai estar disponível depois. Eu não sei se ela está aqui conosco, mas a gente também tem o YouTube da COPQ. Sim, a gente vai disponibilizar assim no YouTube. Então, pessoal, nossa palestra vai estar lá, gravadinha. Quem quiser pode assistir de novo, fazer as suas anotações. Se quiserem mandar perguntas depois, a gente pode encaminhar para a Miriam, não tem problema nenhum, tá? Fiquem à vontade de fazer esse contato. E, Miriam, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Realmente, a gente ficou muito lisonjeado com a sua presença aqui conosco, compartilhando, né, esse conhecimento que pode realmente trazer transformação em nossas vidas. E eu quero desejar um bom dia e uma semana cheia de intencionalidade, né, para todos nós. Obrigada aí a todos, tá? Ok.